Segundo Pedro, capítulo 1, Prefácio e Cumprimentos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas. E estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou, mas procurarei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembrança dessas coisas em toda a ocasião. Porque não conseguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus, Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina num lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 2. Advertência contra os falsos mestres. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque, vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade. Presunçosos e arrogantes, não aceitam difamar seus gloriosos superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Segundo Pedro, capítulo 2. Advertência contra os falsos mestres. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque, vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles.
O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda autoridade. Presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Segundo Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pela água que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo,
e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos, para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais Escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém.